Vamos lá, galera. Estou gravando este vídeo porque essa semana, quarta-feira, saiu a decisão do Copom que vai aumentar a taxa Selic de 4,25 para 5,25. O que isso quer dizer na nossa vida? O que vai mudar no fundo de emergência, nossos investimentos, renda fixa, renda variável? O que essa mudança vai afetar a gente? E esse é que eu vou falar nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve e liga o sino para você ser avisado cada vez que sair um novo vídeo. Então, vamos lá, vamos falar exatamente o que acontece. O Copom, essa é uma reunião do Banco Central que eles fazem cada 45 dias e lá eles discutem a taxa, principalmente a taxa Selic do mercado. Já ensinei vocês, a taxa Selic, a gente chama ela a mãe de todas as taxas. Essa é a taxa principal que é praticada no mercado brasileiro e todas as outras taxas, elas são ligadas a ela. Quer dizer que quando a taxa Selic sobe, todas as outras taxas sobem. Quando a taxa Selic cai, as outras taxas também caem. Isso quer dizer taxas de consignados, de financiamento, qualquer outro empréstimo pessoal, todas as taxas que existem no mercado estão ligadas para a taxa Selic. Beleza? Então, essa taxa é a mais de todas as taxas. E agora aumentou ela em 1%, um bastante aumento, de 4,25 para 5,25. E por que eles fazem isso? Por que aumenta a taxa Selic? Vamos entender. A taxa Selic ela foi feita a principal arma que o Banco Central tem para controlar a inflação. Inflação, todos vocês sabem que não é uma coisa muito saudável que acontece na economia, pelo menos não quando ele fica fora do controle. Inflação quer dizer aumento constante dos preços dos produtos e serviços. Quer dizer que o pão que você comprou no começo do ano, no final do ano ele é mais caro. Ano depois ele fica mais caro e cada vez a inflação ela corrói o poder do nosso dinheiro de comprar as coisas. Sempre dou esse exemplo. Quando eu cheguei para o Brasil, pãozinho francês, eu não sei como chama na sua cidade, aquele pão francês custava 5 centavos. Hoje, depende da região, ele custa 80, 90, pode chegar a R$1. Quer dizer, ele custa quase 20 vezes mais em 20 anos. Isso é inflação. Simples assim. Então, o Banco Central ele usa essa arma da taxa Selic para controlar a inflação. Mas bem, como a taxa Selic controla a inflação? Simples. Quando a taxa Selic aumenta e todas as taxas no mercado aumentam também, quer dizer que quando você vai financiar seu carro, vai financiar sua casa, comprar geladeira parcelada, todos esses financiamentos, tudo, como a taxa de juros vai ficar mais cara, elas vão ficar mais caras. Quer dizer que as pessoas vão pensar duas vezes se eles gastam ou não. Quando tem menos pessoas com vontade de gastar, obviamente as empresas também ficam com menos vontade de aumentar preços. Se eles não aumentam o preço, isso é uma das consequências de sem aumento de preço, inflação é controlada. É mais ou menos, basicamente, isso que acontece o tempo todo. Esse joguinho, ao longo da história, o Banco Central versus inflação. Inflação sobe, ele aumenta a taxa Selic. Inflação desce, ele diminui a taxa Selic e assim vai. Pronto, essa é a primeira coisa que acontece. Segunda coisa que acontece quando a taxa Selic aumenta, que nós temos Brasil, especialmente, a questão do dólar. O mundo todo, mas Brasil tem muitas questões que todos os produtos aqui no Brasil, praticamente tudo, inclusive os produtos que você acha que são 100% nacional, eles são atrelados a dólar em uma forma ou outra. E o dólar também sobe quando nós temos taxa Selic baixa e a tendência dele cair quando a taxa Selic aumenta. Mas como assim? Quando a taxa Selic alta, quer dizer que a taxa que o Banco Central paga, ela é mais elevada, quer dizer que tem muitos investidores externos, investidores de outros países, que eles têm esse dinheiro flutuante. O que isso quer dizer? Eles simplesmente escolhem quais os mercados que mais pagam naquele momento, entre todos os mercados emergentes, por exemplo. E o mercado que mais paga, eles vão levar os seus investimentos, o seu dinheiro para lá. Se entra muitos dólares para o Brasil, consequentemente, lei de oferta e procura, o dólar diminui o preço. Quando a taxa Selic aqui mais baixa, quer dizer que não é muito vantajoso para investir no Brasil, os estrangeiros pegam o dinheiro deles e levam para outro mercado emergente. E assim vai sempre esse joguinho. Então, a tendência agora, como a taxa Selic está aumentando, que o Brasil, espero, vai se tornar um pouco mais atrativa para investimento, quer dizer que a taxa aqui vai ser mais elevada do que outros lugares do mundo, e aí vai entrar fluxo de dinheiro estrangeiro, de investimento para renda fixa, e isso vai baratear um pouquinho o dólar. Obviamente, quando o dólar cai, tudo que é atrelado ao dólar parece, diretamente ou indiretamente, também vai baixar.
Simplesmente isso. Então, espera muito que agora comece a taxa Selic, o preço do dólar, a cotação dele também vai diminuir um pouco, e isso vai permitir para vocês tudo que é ligado, desde o preço de soja, do preço de commodity, de tudo, a baixar, e isso vai diminuir um pouquinho o custo de vida aqui, e tira um pouquinho a pressão da inflação que ela está correndo solto, que está subindo bastante. Então, essas são mais ou menos as duas coisas que a taxa Selic é feita. Bem, até quando eles vão aumentar? Pelas previsões, é que até o final do ano nós vamos ter ciclo de chegar para 6,5% ou até 7% da taxa Selic. Estamos agora em 5,25% e ela vai chegar provavelmente até 7% no final do ano. Isso é a previsão que vai acontecer agora. Então, bem, como isso afeta meus investimentos? Então, vamos falar. Primeira coisa, falar sobre onde você deixa seu fundo de emergência. Poupança, já falamos, que nunca será um bom lugar. Não importa quanto a taxa Selic vai subir. Com taxa Selic de 5,25, a poupança hoje, que ela sempre paga 70% da Selic, quando o Selic está abaixo de 8,5%, ela está pagando 3,64%. 3,64%. Se ela está subindo, ela está pagando mais do que antes desse aumento. Porém, com a inflação por volta de 8%, a taxa Selic, a poupança pagando menos do que a inflação, quer dizer que quando você deixa o dinheiro na poupança, você continua perdendo dinheiro. Então, bem, onde eu deixo meu dinheiro? Primeira coisa, temos para curto prazo, vamos falar de fundo de emergência e vamos falar de longo prazo. Curto prazo, você vai deixar sempre fundo de emergência, que a gente fala, essa reserva, ela vai ter que ser um lugar que tem lugar seguro para deixar seu dinheiro, ele tem que ter liquidez diária e tem que ter valorização diária. Beleza? Ok. Quais os lugares que servem? O Tesouro Selic serve para isso, paga obviamente 5,25. Eu vou mostrar para vocês alguns lugares que parte, não tudo, eu recomendo dividir sempre o fundo de emergência para 2 ou 3 lugares. Por exemplo, o PicPay, agora eles baixaram, mas eles estão pagando 130% do CDI. O Nubank e Banco Inter, eles pagam 100% do CDI de seu dinheiro. CDI, quem não sabe, certificado de depósito interbancário, é muito parecido com o Selic, quase a mesma coisa. Normalmente ele é um pouquinho menos, mas pode considerar ele praticamente a mesma coisa. PagBank e XP Investimento, que eles têm rentabilidade da conta corrente deles, paga 200% do CDI, que é bastante, praticamente dobro do que o Selic paga, e se eles estão limitados aqui no PagBank, eles limitam isso até 10 mil reais, ok? E no XP Investimento no prazo de 3 meses, ok? Então, fundo de emergência, você pode diversificar em 2 ou 3 lugares, deixar nesses lugares, seu dinheiro vai render. Perfeito? Ótimo. E bem, e para longo prazo? Para longo prazo, você pode utilizar aquilo que eu sempre falo do IPCA+. Agora, olha que interessante. O IPCA+, que é um dos títulos do Tesouro Direto, esse é um título que ele é inflação mais juros prefixados. Agora, o interessante ou a preocupante para quem já está investindo nele, que quando a taxa Selic sobe, a taxa desse título também sobe. Só que, consequentemente, o valor do título sofre aquilo que a gente chama marcação ao mercado. Quer dizer que você vai receber, no momento que vai aumentar a taxa dos juros, o preço do título, o valor do dinheiro que você tem lá vai aparecer menos. Pelo menos naquele momento. Então, para quem já tem dinheiro, vai aparecer que quando o juro sobe, vai aparecer que ele tem menos dinheiro, que ele sofre a marcação do mercado. E quem ainda não colocou dinheiro, esse é um ótimo momento para entrar. Por quê? Porque o título baixou, o título fica mais barato e você está comprando com juros mais elevados. Agora, quem está fazendo aquele investimento, aquele poupança dele, poupança no sentido de guardar dinheiro todo mês, não fica preocupado, porque às vezes você vai comprar o título mais caro, às vezes mais barato. E no longo prazo, lembra que sempre no vencimento do IPCA+, no vencimento do título, você vai receber sempre os juros que foram contratados. Você nunca vai sofrer marcação no mercado no final, no dia do vencimento. Então, por isso que sempre, quando você não sabe para quanto tempo você quer deixar, eu preciso bem para 6 meses, 1 ano, então você vai ter que deixar nesses títulos que a gente falou do fundo de emergência, que eles têm liquidez diária. E quando você pode deixar para longo prazo, você pode escolher os prefixados ser curto prazo ou para mais tempo, você pode utilizar o IPCA+. Se a gente está pensando em que mudou que a taxa Selic aumentou, ela vai puxar todas as taxas, a tendência dela é frear um pouquinho mais a inflação, para ela não estourar tanto, e os investimentos continuar diversificando entre fundo de emergência e
investimento para longo prazo. E no outro vídeo nós podemos falar também dos efeitos que a taxa Selic aumentando faz em que é ligado para renda variável, quer dizer ações, fundos imobiliários. Ok? Espero que esse vídeo vai te ajudar um pouquinho a entender como está funcionando o mercado. Comenta se ficou alguma dúvida e compartilha com outras pessoas que agora estão na dúvida o que acontece no Brasil, porque que a taxa Selic está aumentando cada vez mais. Um beijo no coração e até o próximo.